Então, boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um seminário. Antes de apresentar a nossa palestrante, eu vou só lembrar duas coisinhas. Uma é que os slides estão na nossa página sempre, tá? Então, algumas pessoas mencionaram que não sabiam. Então, é interessante se, de repente, algum slide passar muito rápido, você quer voltar para olhar alguma coisa, para fazer alguma pergunta, então pode ser útil. No caso de hoje, em particular, só não olhem antes da hora, porque a Marina preparou algumas piadinhas, então pode estragar a piada se você olha antes da hora. Bom, e o outro aviso é que a página também a gente atualizou hoje, a gente tem um calendário basicamente todo até o início de setembro já, dos próximos palestrantes, então dei uma olhada lá. E os seminários anteriores, todos os vídeos já estão lá na página também, tá? A gente, em geral, leva no máximo uma semana para atualizar, então, no máximo, daqui a uma semana, da Marina também já vai estar lá, se vocês quiserem recomendar para outra pessoa. Então, vamos apresentar nossa palestrante de hoje. Ela é a Marina Grosshaus. A Marina é minha irmã acadêmica, né? Também foi orientada pelo Jaime, só que ela foi orientada pelo Jaime na Universidade de Buenos Aires. É uma pessoa super bem-humorada, como vocês vão ver, até pelo próprio título do seminário já dá para perceber isso. Ela trabalha com classes de grafos, com operações em grafos, principalmente coisas envolvendo cliques e bicliques, então não é por acaso que o tema de hoje vai ser sobre bicliques. Ela, apesar de ter feito doutorado lá na Universidade de Buenos Aires, sempre foi bem próxima à nossa comunidade brasileira, né? Então fez várias visitas à UFRJ e fala português muito bem, vai dar o seminário hoje em português. E já há uns 5 anos ela está no Paraná, atualmente como professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela organizou o LawClix de 2012 e, nas palavras dela, ela vai ser a primeira dama do LawClix 2022. Tá? Então, já, para quem não sabia, anunciando que o LawClix 2022 vai ser lá no Paraná também. Então, Marina, obrigado por estar aqui com a gente apresentando esse seminário. Obrigada pela apresentação. Então, só completando o que o Vinícius falou, a primeira dama, porque o André vai ser o chair, por se alguém não entendeu. Então, ó, eu já estava avisando que em qualquer momento podia dar alguma interrupção, porque a Bianca está tendo aula online, ó, o André ia passar o primeiro slide e já a Bianca chamou. Então, pode estar um pouco, assim, tumultuado o negócio, mas vamos lá. Então, eu vou falar aqui da vida secreta das bicliques. Na verdade, bom, esse trabalho, essa apresentação, eu coloquei aqui o nome do André, porque o André colaborou para fazer essa apresentação. E eu vou um pouco contar, não vou falar tanto das bicliques, mas de um assunto relacionado com as bicliques, que foi um pouco o meu roteiro de trabalho desde meu doutorado. Então, só para deixar claro, todos os trabalhos que falam sobre grafobiclique que eu vou apresentar, e que não tem citação, é porque são trabalhos onde eu estou de coautora com Jaime, os trabalhos de doutorado, o André e o Juan Pablo, Edmilson e Leandro, que foram alunos de doutorado ou de mestrado. Então, tudo que seja de grafobiclique, que não tenha citação, são trabalhos nossos, a maioria, muitos deles não publicados ainda. Então, eu vou só começar a passar por isso bem rápido, porque todo mundo conhece. Era uma vez uma clique. A clique é uma coisa que existe faz muito tempo, que muitos conhecem, o subgrafo completo maximal. Então, por exemplo, aqui uma coisa bem simples, esse triângulo é uma clique, esse K4 é uma clique, e o triângulo aqui é uma clique. Só para deixar claro do que a gente está falando. Então, o que é o Clube do Grafo Clique? É um lugar onde as cliques se reúnem para sociabilizar. Então, é um grafo de interseção das cliques, onde a gente coloca um vértice por cada clique, e 2 cliques são adjacentes quando elas têm interseção. Por exemplo, o time amarelo tem interseção com o time vermelho, então tem uma aresta entre os vértices. Ai, gente, está dando um pouco de problema aqui com a Bianca, desculpe. Por isso estou meio distraída, toda hora ela vem com alguma coisa. Então, tem o time vermelho, que tem interseção com azul e amarelo não tem aresta,
porque eles não têm um membro do clube em comum. Isso só para todo mundo conhece, só para a gente lembrar. O que sabemos desse clube do grafo biclíquico? Bom, ele foi caracterizado por Robert Dispenza no ano 71, que significa isso, dado um grafo, a gente quer reconhecer quando o grafo é grafo clique de alguém. A caracterização também, imagino que conhecida por muitos de vocês, é dada por uma família de completos que cobrem as arestas e verificar a propriedade em Rayleigh. A gente costuma falar uma família Robert Spencer, e aí eu vou falar mais na frente como uma família também do Krauss type, do tipo Krauss, que é uma cobertura de completos com uma propriedade. Depois, no 2003, Marisa e Liliana apresentaram uma nova caracterização baseada em triângulos, e graças a essa caracterização, foi provado, porque eu vou comentar agora, que reconhecimento de grafo-clique é NP completo. Então, é um clube bem elite, porque é um clube difícil de entrar. Depois a gente tem, o que a gente estuda quando olha o grafo-clique, o operador... Marina, seu microfone desligou. Pronto. Aonde que vai parar a classe? Eu estou bem desconcentrada, porque toda hora abre a porta e a bagunça da aula, desculpem. Foi bem na hora da aula. Então, dado um operador, a gente quer saber, via operador, aonde que vai parar uma classe. Então, o que sabemos do grafo-clique? A classe clique-rel, via operador clique, vai parar na classe clique-rel. Mas o que quer dizer que as classes sejam iguais? Quer dizer, não só que o grafo-clique de um grafo-clique-rel é um grafo-clique-rel, mas que todo grafo-clique-rel tem uma pré-imagem via o operador clique na classe clique-rel. Parece um trava-língua, né? A mesma coisa, grafos cordais, a classe clique dos grafos cordais é a classe do aumento cordal, clique de intervalos é a classe de intervalos próprios, e também tem resultados sobre grafos em diamantes, split, cordais desmanteláveis, arcos circulares, self-clique, comparabilidade e outros. Então, isso só para dar uma ideia um pouco de que foi feito sobre o grafo-clique e introduzir um pouco o que a gente vai contar um pouquinho para frente. Aqui é outro computador. Então, uma das perguntas também que é estudada sobre o grafo-clique é o que acontece nas sucessivas gerações do clube. O que significa isso? O que acontece se a gente aplica o operador clique de forma iterada. Então, a gente tem que o grafo-clique elevado a i mais 1 é aplicar o grafo-clique ao operador grafo-clique elevado a i. Ou seja, aplicar várias vezes o operador clique. E vários trabalhos foram feitos estudando a convergência, divergência ou periodicidade do grafo-clique. Para grafos clique-rel, cografos, P4-tides, arcos circulares. E tem o problema de decisão, que é saber... A pergunta é se a gente sabe, dado um grafo, qual a complexidade de saber se ele vai ser convergente, divergente ou periódico. O que significa convergência? Que ele vai crescer infinitamente. Divergência, que ele vai crescer infinitamente. O que significa convergência? Significa que ele vai iteradamente até chegar em um grafo e ele não vai sair mais daí. Vai ficar sempre no mesmo grafo. E periódico é que tem uma periodicidade, que ele vai ir mudando de grafo até chegar num grafo e depois vai voltar a ciclar eternamente. Para grafo-clique, a gente tem exemplos de grafos tanto que convergem, que divergem e que são periódicos. Um resultado recente do Pisanha é que realmente esse problema é um problema difícil. O que significa isso? Esse é o título do trabalho dele, é que a clique divergência is not first order expressible for the class of finite graph, que não é expressável em primeira ordem. Então, isso dá uma ideia, é lógica de primeira ordem, isso dá uma ideia da dificuldade do problema para grafo clique iterado. Pode passar. Então, o que acontece com a biclique? A biclique é tipo um primo da clique, que veio depois. Como se define um grafo biclique?
é um grafo, o subgrafo induzido bipartido completo maximal. O que significa? Temos um grafo, por exemplo, esse C4 é um grafo bipartido, é completo, e é maximal no sentido que eu não posso adicionar nenhum outro vértice e continuar sendo um grafo bipartido completo. Então, nesse exemplo aqui, temos o C4 como uma biclique, o P3, esse azul, é uma biclique, o amarelo, uma biclique, e o roxo é outra biclique. Então, pode ir. Briga de primos. Qual a diferença entre a biclique e a clique? Eu digo sempre que lidar com biclique é uma coisa muito difícil. Realmente, assim, a biclique é um menino meio complicado, sabe? Então, assim, qual é a diferença com o priminho que existia antes? Vamos lá. Se você adiciona uma aresta para um grafo, o que acontece com as cliques? O máximo que pode acontecer é você estar juntando duas cliques. Você pode estar gerando uma clique nova, que seja uma clique dessa aresta, ou você pode estar juntando duas cliques, né? Juntando não foi nada português, né? Juntando duas cliques. Quando você tira uma aresta, você olha as cliques e você pode estar quebrando em dois uma clique. E só. O que acontece com esse menino complicado da biclique? Quando você adiciona uma aresta num grafo, qualquer coisa pode acontecer com as bicliques. Você pode estar quebrando bicliques, você pode estar juntando bicliques, você está criando bicliques novas, basicamente você não tem nenhum controle. Mais ainda, você pode estar criando novas interseções entre bicliques que não se intersectavam, você criou uma nova intersecção. Então, por exemplo, nesse C4 aqui, a gente tem que ela toda é uma biclique, né? Mas quando a gente adiciona essa aresta vermelha, a gente está quebrando na biclique azul, na biclique amarela, está adicionando aquela outra aresta vermelha. A gente vai ver, temos outro exemplo aqui? Não lembro. Não. A gente vai ver depois no outro exemplo como outras coisas horríveis podem acontecer. Então, realmente, sim, a biclique é um menino bem complicado. Sabe aquela criança que já nasce assim, de pé, com o pé para frente, de ponta cabeça, não virou na barriga, cordão no pescoço, que você já nasce complicado, porque você sabe que vai ter problemas com ele na vida. Essa é a biclique. Então, assim, trabalhar com biclique é aquilo. É tipo assim, não, eu vou conseguir lidar com esse menino sapequinha, que já nasceu bem complicado. Então, assim, a gente daqui na frente vamos ver por que ele é um capeta mesmo, essa biclique. Vamos lá. Então, a gente fala, tá tudo bem, esse é um menino complicado, mas o que acontece com os relacionamentos dele? Vai que ele se relacionando, acaba, né, sociabilizando e virando uma pessoa mais comportada, mais decente. Então, a gente olha o grafo de interseção de bicliques para estudar como que ele se relaciona. Já sabemos que ele é um menino complicado, queremos ver como que ele se comporta na vida social. Então, o grafo de bicliques nasceu no 2006, na minha tese de doutorado, né? Ele foi definido na minha tese de doutorado. Sim, o Jaime é o pai, podemos falar isso publicamente. Vamos lá. E é o grafo de interseção das bicliques. Então, a gente tem esse grafo aqui, temos ali as 4 bicliques, né? Colocamos um vértice por cada biclique, colocamos uma aresta entre duas bicliques e eles têm interseção. Da mesma forma que a gente tinha o grafo clique, certo? Então, o que sabemos do grafo biclique? Como a gente reconhece um grafo biclique? Dado um grafo, como a gente sabe se ele é grafo biclique de alguém? A gente tem uma caracterização dada por uma família de completos que cobre arestas e separa vértices, do mesmo jeito que a gente tem a caracterização do Robert Spencer, com uma propriedade de bipartido Helle, que é bem parecida à caracterização do Robert Spencer mesmo. Só que essa caracterização não nos leva a nenhum algoritmo polinomial, nem muito menos. A gente também provou que o problema está em NP, mas o problema de reconhecimento continua aberto, e aqui deixo a minha primeira proposta de trabalho para quem quiser lidar com essa pestinha, que é
estudar a complexidade do problema de reconhecimento de grafos Biclic. E a gente tem várias propriedades dele. A gente tem estudado esse grafo com a intenção de conseguir propriedades que ajudem num problema de reconhecimento. Então, a gente tem resultados sobre limitantes inferiores na quantidade de bicliques, quantidade de vértices de grau 2 é menor que a metade dos vértices. Se tem vértice de grau 2, então a gente pode eliminar o vértice e continua sendo o grafo biclic, o que é um resultado até de Monteiro, Leandro Monteiro, de 2020, ele não está publicado ainda, está no arquivo, porque a gente sabe que o grafo biclic não é hereditário, mas ele provou que tirando o vértice de grau 2, continua sendo o grafo biclic, o que pode também ajudar no problema de reconhecimento. E a gente tem essa propriedade, que eu vou só mencionar ela, porque depois vai aparecer, que é que todo o P3 está contido numa gema ou um diamante. Então, a gente tem ali o P3, ele está ou numa gema desse jeito, ou num diamante desse outro jeito. Esse resultado a gente vai falar depois, foi estendido um pouco usando os novos resultados. Então, a gente quer prever o futuro. A gente já sabe que o biclic é um menino complicado, a gente quer saber como vai ser nossa vida de mais de biclic, como esse menino vai se comportar ao longo da vida. Basicamente, a gente quer saber quanto que a gente vai gastar em psicólogo para arrumar essa pestinha de biclic. A gente quer saber, basicamente, se esse menino tem jeito. Tem como a gente saber o que vai acontecer com ele ao longo da vida? Então, a gente definiu o grafo biclic iterado, que é justamente aplicar o operador biclic indefinidamente. Então, a pergunta é, tem jeito esse menino? Ou vai ser... Já que a gente viu que adicionando arestas o negócio pode acontecer qualquer coisa, a pergunta é, tem algum jeito esse menino? Vai virar gente em algum momento? Vai se comportar? E a gente tem os seguintes resultados. A gente sabe que um grafo diverge, ou seja, que ele é incurável, se somente sim, o grafo biclic dele, ou o grafo biclic ao quadrado dele, contém um K5. Ou seja, a gente conseguiu descobrir que o K5 é um gene estragado. Se a gente consegue eliminar aquele gene estragado, o menino tem salvação. Então, assim, o motivo dele ser uma pestinha é o K5. Mais ainda, a gente sabe que se ele converge rápido, ou seja, se ele vai se acalmar nos primeiros anos de vida. Se ele não se acalmou nos primeiros anos de vida, esquece. E se ele converge no K1 e no K3. Ou seja, ele converge num grafo todo bonitinho, todo arrumadinho. Ou seja, ou ele é uma peste incurável, ou ele, em pouco tempo, em 3 passos, vira um santinho. Então, a pergunta é, vale a pena o investimento em psicólogo? Tudo bem, a gente sabe que se converge, ele vai ser um santinho bonitinho. E rapidamente. Mas a pergunta é, vale a pena investir em psicólogo? Ou qual é a chance de ele convergir ou convergir? Convergir. Qual é a chance dele virar um santinho? A resposta é, se tem mais de 13 vértices, ele diverge. Ou seja, se tem um menino, um cara grandão, musculoso, fortinho, esquece porque ele é incurável mesmo. O Lervo diz que está ouvindo mal. Será que é porque eu estou batendo na mesa ou é um problema deles? Então, tá bom. Então, continua. Basicamente, o que a gente está dizendo é que quase todo grafo diverge, ou seja, a chance de você ter um menino comportado é 0. Com probabilidade 1, que o menino vai ser incurável. Ou seja, não vale nem a pena investir em psicólogo. E a gente tem um algoritmo linear para decidir se converge ou diverge. Basicamente, pega um grafo, tira os gêmeos, o algoritmo linear é tirar os gêmeos, e se ele tem mais de 13 vértices, ele diverge, se tem menos e não o de 1, a gente consegue decidir se converge ou não. Mas, basicamente, esquece, porque a chance do menino ser um santinho é 0. Então, outra coisa que a gente viu é que temos que ter cuidado porque a biclic está em todos nós. O que significa isso? Qualquer um de nós pode virar um grafo biclic, gente. Cuidado com o K5. O que eu quero dizer com isso? Todo grafo
é um subgrafo induzido de algum grafo biclique, de um grafo split, de um grafo biclique, de um grafo bipartido sem C4 e de um grafo clique. Ou seja, que qualquer grafo adicionado em algumas arestas pode virar um grafo biclique. E não só um grafo biclique, senão um grafo de interseção de estrelas, porque vocês veem que grafo bipartido sem C4, as bicliques são todas estrelas. Então, qualquer grafo é um grafo induzido, é um subgrafo induzido de um grafo biclique ou de um grafo de interseção de estrelas de bipartido e de um grafo clique. Tá. Então, tá bom. A gente já sabe que estamos com um cara complicado de lidar, mas vamos ver se a gente pode pedir ajuda, porque sabe como que é? Os caras mais complicados, mais bagunceiros, tem muitos amigos que gostam de ajudar ele, né? Porque, normalmente, o mais bagunceiro é o líder que tem muitos amigos. Então, a gente vai estudar a classe de grafo biclique de algumas classes. E, para isso, a gente vai pedir ajuda a vários operadores que já são bem conhecidos, são bem tranquilos, bem comportados e que podem ajudar no seu grafo biclique. Então, a primeira coisa que a gente pensa é, beleza. Aí tem o primo das cliques, assim, ou a biclique fala, eu quero pedir ajuda do meu primo, eu sou meio bagunceiro, mas talvez as cliques podem me ajudar. Então, a gente pergunta, quando que uma biclique vira uma clique? Bom, é fácil ver que quando a gente eleva ao quadrado o grafo, as bicliques têm uma chance de virar cliques, mas não é sempre. Na verdade, toda biclique vai virar uma clique no quadrado somente quando o grafo não tem K3 e não tem C5. Então, a gente sabe que se a gente tem um grafo que não tem K3 e não tem C5, quando a gente eleva ao quadrado, toda biclique vira uma clique. Ótimo, porque aí a gente pode pedir ajuda ao grafo clique. Então, a gente tem a seguinte situação. Tem um grafo, a gente quer saber, dado um grafo de uma classe, aonde que vai parar o grafo biclique? Então, a gente chama de funtor, porque a gente vai fazer um caminho. A gente eleva ao quadrado, a gente vê aonde que vai parar o quadrado, e se essa classe é conhecida para grafo clique, a gente olha para onde que vai parar o grafo clique dessa... Só um segundo. Por favor. Tá falando aqui do meu lado. Aí, vai ver TV, pode ver TV. Desculpa. Aí a gente pega um grafo numa classe, eleva ao quadrado, vê aonde que vai parar essa classe e vê se está estudando o grafo clique dessa classe. Então, a gente tem que, se essa classe é hereditária, a gente tem que nosso grafo biclique foi parar, nosso grafo biclique é um subgrafo induzido do grafo clique do quadrado. E se essa classe aqui é hereditária, a gente tem que, então, nosso grafo biclique caiu nessa classe. Beleza? Esse é um subgrafo induzido por quê? Toda biclique vira uma clique, mantendo as interseções, então a gente tem que o grafo biclique é um subgrafo induzido do grafo clique. E a pergunta é, a gente tem a igualdade? Nesse aqui, a gente tem a igualdade? Ou seja, toda clique do quadrado vem de uma clique? Bom, a resposta é somente quando o grafo é vizinhança aberta Rel. Vizinhança aberta Rel, não vou entrar muito em detalhes que mas basicamente é que o conjunto de vizinhanças abertas verifica a propriedade Rel, por exemplo, quando não tem C6, e aí a gente tem que toda clique do quadrado vem de uma biclique. Então, a gente tem a igualdade nesse funtor. Beleza, então a gente sabe que o grafo biclique de G é igual ao grafo clique do quadrado. Ótimo, mas aí o problema é o seguinte. Isso implica que, se a gente sabe alguma coisa sobre o grafo clique, da classe do grafo clique do quadrado, então a gente tem a igualdade para a classe grafo biclique. Bom, o problema é o seguinte. Se eu tenho, eu tenho um grafo aqui numa classe. Se eu tenho a igualdade de classes aqui, beleza, quer dizer que existe uma pré-imagem numa classe que é do qual esse grafo clique, mas nada me garante que essa pré-imagem seja quadrado de alguém. E menos ainda que ela seja quadrado de alguém dessa classe aqui. Então, mesmo tendo igualdade de classes aqui, eu não posso garantir a igualdade de classes aqui.
Aqui é uma igualdade do grafo, mas não uma igualdade de classes. Porque para fazer esse funtor para trás, eu preciso que a pré-imagem aqui não só esteja na classe, mas seja quadrado de alguém da minha classe. Então, mesmo tendo essa igualdade aqui, e mesmo tendo a igualdade de classes aqui, eu não garanto a igualdade de classes para meu grafo biclique. Então, eu só posso dizer que o grafo biclique está nessa classe, mas não tem igualdade. Pode ir. Aqui já passou, né? Sim, passa para frente, passa para frente, passa para frente. Então, exemplo de resultados que a gente conseguiu usando esse funtor. O primeiro resultado não é usando o funtor, a gente provou na mão que se G é um grafo bipartido cordal, então o grafo biclique é cordal ou todos os seus ciclos de longitude mínima estão contidos numa roda. O resultado que vem depois a gente usa usando o funtor. Se um grafo é bipartido cordal, domino free, então o grafo quadrado é cordal e então o grafo biclique é dualmente cordal e com isso a gente prova que então o grafo biclique é dualmente cordal. Ou seja, se o grafo é bipartido cordal sem dominó, o grafo biclique é dualmente cordal usando aquele funtor. De novo, aqui a gente não tem uma igualdade de classes. Mesmo tendo que grafo clique de cordal é igual a dualmente cordal, para grafo biclique a gente não consegue essa igualdade, a menos que a gente prove que todo grafo dualmente cordal tem uma pré-imagem cordal que é quadrado de um grafo dominó free do bipartido cordal. Certo? Então, esse também é um problema que a gente deixa para a pessoa que mexe com grafos quadrados, de ver quando existe uma raiz com as propriedades que a gente quer. E, por último, um grafo de bi-intervalo Rayleigh, então, o grafo biclique dele é intervalo próprio. Por quê? Se o grafo é bi-intervalo Rayleigh, o quadrado é intervalo, e então o grafo clique dele, do intervalo, é intervalo próprio, e aí, usando o funtor, a gente tem que o grafo biclique é intervalo próprio, e pelo mesmo motivo a gente não tem igualdade de classes. A gente teria que ter uma pré-imagem do intervalo próprio via grafo clique, que seja quadrado de um bipartido Rayleigh para poder ter a igualdade de classes. Bom, o quadrado de outras relações amigas. É que esse KBM é uma relação amiga que também nasceu até depois do grafo biclique, e uma relação mais íntima entre as bicliques. Assim, eu digo que é um grafo que mostra assim, a relação das bicliques assim, mais abraçadas. Tipo assim, bicliques que não podem se relacionar agora no Covid, porque não pode abraço, mas esse grafo biclique, a gente só vai ter aresta quando as bicliques estão muito, muito entrelaçadas. O que significa isso? Só vai ter uma aresta entre duas bicliques quando elas estão mutuamente contidas. Por isso eu digo que é uma relação muito próxima, muito íntima. O que significa estar mutuamente contida? Eu tenho duas bicliques e eu vou dizer que elas estão mutuamente contidas quando uma partição de uma parte da biclique está contida numa parte da outra. Que o exemplo tem essas duas bicliques, aí, pode avançar, pode ver aqui, pode mostrar com o cursor, que uma parte de uma biclique contém a outra. E, na verdade, eu peço isso para duas partes. Uma parte está contida na outra, e do outro lado, a outra parte está contida em uma. Certo? Quando o grafo não tem triângulos, eu posso pedir essa propriedade para um dos lados, que aí, então, vai acontecer no outro lado, obrigatoriamente. A propriedade de estar contida. Então, esse KBM é o grafo de interseção mutuamente contida das bicliques. E o que a gente provou? Que o grafo biclique é o quadrado do KBM. Então, ótimo, olha, espera. Que resultado legal! Mas para que serve? Porque assim como a gente não sabe muito do grafo biclique, o que a gente sabe do KBM? Então, de que serve ter esse resultado do KBM ao quadrado? Bom, a boa notícia disso a primeira boa notícia disso, pode passar, é que isso implica, em primeira instância, que o grafo biclique é um grafo quadrado. Todo grafo biclique é grafo quadrado de alguém. E isso é uma coisa muito boa, porque grafo quadrado é um carinha já conhecido, que já tem muitas propriedades conhecidas ou fáceis de provar usando a propriedade quadrada. Então, por exemplo, então a gente tem esse funtor, né, que dado um G, a gente passa pelo KBM ao quadrado, a gente consegue o KBdG. Pode passar.
Então, como falei, a primeira consequência é que ela erra das propriedades do quadrado e facilita algumas provas. Então, por exemplo, esse resultado que eu falei para vocês, que todo o P3 está contido num diamante ou uma gema, a gente conseguiu, usando a propriedade quadrado de um jeito muito fácil, só usando que o grafo é quadrado de alguém, estender para toda estrela está contida, essa aí aquele negócio cinza, azul, não sei, roxo, cinza, meio lilás, é um completo, a gente tem a estrela em vermelho, marca ali, a gente tem a estrela em vermelho, e a gente mostra que toda estrela está contida nessa espécie de spider, de tarântula, se diz tarântula, nessa espécie de tarântula, isso quer dizer que para toda a aresta da estrela, existe um carinha que forma um triângulo com a patinha da estrela. Ou todas menos uma patinha quebrou e não ficou grossinha. Então, toda estrela, num grafo biclique está contida numa tarântula desse jeito. E se vocês olham isso para o caso do P3, é exatamente o resultado de que todo o P3 está contido numa gema de diamante estendido para triângulos em geral. Então, por exemplo, a gente tem essa estrela, e aí a gente tem que cada patinha da estrela tem um vértice adjacente à patinha, a tarântula, numa tarântula manga, isso. Ou tarântula manga. Cada estrela, cada vértice, cada patinha da estrela tem um vértice que forma um triângulo com a patinha, e esses vértices que formam o triângulo formam um completo. De novo, se vocês olham só para o caso do P3, aparece exatamente a gema ou diamante, dependendo se é uma tarântula ou uma tarântula manca. Essa é a manca. Ali tem uma patinha, a última patinha aqui embaixo. A última patinha aqui embaixo não tem um vértice que forma o triângulo com ela. Então, esse resultado, sim, foi bem fácil de provar usando só a propriedade de quadrado. E o resultado do P3, que está numa gema de diamante, é uma prova bem mais difícil se a gente lida com bicliques. Pode ir? Outro resultado também, esse aqui, número de vértices de grau 2 é menor ou igual a n sobre 2. A gente tinha provado, para o caso geral, foi uma prova assim, bem difícil mesmo, usando muitas coisas no meio para conseguir provar esse resultado, que era uma conjectura do meu aluno, do Leandro. Depois de um tempão, a gente conseguiu provar para o caso geral bem difícil. Se vocês olham, pensam 2 minutos usando propriedade de quadrado, para grafos em triângulos é quase direto, porque vértice de grau 2 no quadrado era vértice de grau 1 na raiz, então a gente pode associar para cada vértice de grau 2 o vértice de grau 1 da raiz, e a gente tem o resultado direto, assim, em 3 linhas, usando a propriedade de quadrado. Bom, exemplos de classes que a gente conseguiu provar usando o grafo KBM. Então, sobre grafos bipartidos, a gente provou que o KBM de grafos bipartidos é IIC comparabilidade. O que significa isso? Que é um grafo de comparabilidade onde existe uma ordem, tal que a ordem é dada por contenção de conjuntos fechada por interseção. E isso acontece para a ordem e para a inversa. Então, é um tipo de grafo, uma subclasse de grafo de comparabilidade, e a gente provou que os KBM de bipartidos são isso. E com isso a gente tem, então, e mais ainda, é uma igualdade. O que significa? Todo grafo IIC de comparabilidade é o KBM de um grafo bipartido. A gente tem uma igualdade de classe ali. E com isso, então, a gente consegue caracterizar a classe de grafo biclique de bipartido como o quadrado da classe IIC de comparabilidade. É muito legal, porque a gente tem a primeira igualdade de classes para grafo biclique, só que a gente não sabe nada sobre a classe IIC comparabilidade e menos ainda do quadrado dessa classe. Então, aqui temos outro problema para ir atrás temos uma caracterização de grafo biclique de bipartido, mas agora o caminho é caracterizar essa classe de novo. Deixo aberto aqui o convite para estudar quem é essa classe de IIC comparabilidade ao quadrado. Outros exemplos de classes, e a gente tem um grafo de intervalo. Então, a gente tem que o grafo biclique é com comparabilidade e K1 free. Isso a gente provou na mão, sem usar nenhum funtor daqueles. A gente tem que não é uma igualdade de classes, porque o P3 é um grafo de comparabilidade, mas já vimos que não é um grafo biclique, ele sozinho, né, o P3.
Então, a gente tem que o grafo KBM é um grafo com comparabilidade, então o KBM de G é um IIC permutação. Antes a gente tinha falado que era comparabilidade, a gente tem que com comparabilidade, então ele é permutação. Ou seja, que grafo biclique de bi-intervalo, ele está incluído na classe K14 free IIC permutação ao quadrado. E, de novo, a gente não sabe quem é essa classe, mas temos algumas propriedades que a gente pode ter dessa classe, mas não temos, isso a princípio não nos dá uma caracterização polinomial da classe. Então, o que vai vir agora, eu digo que um funtor amigo conhecido de longa data. Então, esse aqui é um amigo, assim, da história, da vida toda, que ele está muito disposto a ajudar, e ele só vai nos ajudar nos grafos de intervalo próprio, e para isso a gente precisa definir uma coisa, que o grafo SDG, que o grafo simplificado, que na verdade a gente chama de grafo simplificado, mas de simples não tem nada. Vou falar a definição bem rapidinho, mas não é muito simples, mas só para deixar a ideia. Eu tenho um grafo, e a ideia é como estou em um grafo de bi-intervalo, que é o bipartido de intervalo próprio, que é equivalente ao bipartido de permutação, eu tenho uma ordem dos vértices, e só nessa ordem eu posso pensar que as bicliques eu posso identificar numa ordem onde eu posso identificar o primeiro de cima e a aresta com o último de baixo e o último de cima com o último de baixo. Com o primeiro de baixo, desculpa. Então, eu mostrei a cruz. Isso. Nesse C4, por exemplo, eu identifico essas duas arestas. Então, em toda biclique eu vou identificar a aresta que cruza do primeiro de cima para o último de baixo e do último de cima para o primeiro de baixo. E eu vou gerar o grafo, que é o grafo simplificado, que vai ter um vértice por cada uma dessas arestas que eu identifiquei, que são arestas que correspondem ao primeiro e último vértice da biclique, em cima e embaixo. Eu vou colocar um vértice por cada aresta, e eu vou colocar uma aresta entre eles, se eles se cruzam. Ou seja, se aquele X que eles formam, eles identificam uma biclique. Então, eu vou colocar um vértice por cada aresta dessas, e eu vou colocar uma aresta entre esses dois vértices, se eles se cruzam. Ou seja, e cada cruzamento, ele identifica uma biclique, certo? Então, cada cruzamento significa que tudo que está em cima e tudo que está embaixo está formando uma biclique. Ou seja, mostra. Passa aí. Já que as bicliques estão identificadas pelas arestas desse meu grafo simplificado, eu vou pedir ajuda para quem? Para o grafo linha. Então, a gente tem esse resultado que é grafo biclique de um grafo. A gente está sempre em bipartido, de bi-intervalo próprio. Grafo biclique de bi-intervalo próprio é igual ao grafo linha ao quadrado do grafo linha do simplificado. Espera, volta para trás. Por que não é suficiente o grafo linha? Eu tenho que levar ao quadrado. Olhem que duas arestas vão ser adjacentes quando? Duas arestas são adjacentes quando? Tem um vértice em comum, significa que tem uma aresta em comum, mas duas bicliques se intersectam não somente quando elas têm uma aresta em comum. Elas podem ter um vértice em comum e não ter aresta em comum. Por isso, eu tenho que levar ao quadrado para poder alcançar as interseções das bicliques quando tem vértice em comum e não só aresta. Então, se eu faço o grafolinha desse simplificado, eu vou ter só as interseções em arestas. E nem todas. Antes de vocês pensarem, e nem todas. Eu posso ter interseções de bicliques em arestas que não são, a interseção não está dada nas arestas que eu identifico aqui. Então, eu vou ter interseção por arestas de algumas bicliques que se intersectam com aresta. Quando eu levo o quadrado, eu consigo ver também as interseções entre vértices. Aqui estão falando, o Fabrício está comentando algo. Já vejo, Fabrício. Beleza, mas para que serve isso? Eu tenho, a princípio, o grafolinha do simplificado ao quadrado. Não parece estar ajudando em nada. Mas, uma coisa que a gente provou é que o simplificado de um grafo bipartido de intervalo próprio é exatamente a classe de grafo bipartido de intervalo próprio. Ou seja, não só o grafo simplificado de bipartido de intervalo próprio cai em um grafo de intervalo próprio, bipartido, mas todo grafo bipartido de intervalo próprio é o grafo simplificado de alguém bipartido de intervalo próprio.
Ou seja, aqui a gente, então, juntando o primeiro e o último, temos que a classe biclique de grafo bipartido intervalo próprio é igual à classe quadrado do grafo linha de grafo bipartido intervalo próprio. De novo, a gente não sabe quem é essa classe quadrado de linha de bipartido intervalo próprio. Outra classe interessante para a gente ir atrás, para a gente ter uma caracterização legal do grafo biclique de bipartido intervalo próprio. Então, aqui temos o funtor, que é dado o grafo, a gente faz o grafo linha de um grafo simplificado e eleva ao quadrado e obtém o grafo bipartido. No caso, essa construção do grafo simplificado só, a princípio, está valendo para grafos de intervalo próprio, de intervalo próprio. Então, aqui é um resumo dos funtores e as classes que a gente sabe alguma coisa. Temos o bipartido cordal, que, por um lado, a gente sabe que todo o ciclo mínimo está contido numa roda, ou ele é cordal. A gente tem o grafo cordal, bipartido dominó free, que cai na classe dualmente cordal, isso usando o funtor do clique, do grafo clique do quadrado de G. Temos o grafo de intervalos, temos o grafo de bi-intervalos, que a gente sabe que é K1,4 free, interseção I e C, permutação ao quadrado. O bi-intervalo próprio, que a gente sabe que é grafolinha de pi ao quadrado. E o grafo de Rayleigh. Não, isso está por ser do outro. E o grafo bipartido intervalo Rayleigh, que a gente sabe que é bipartido intervalo próprio, usando o funtor do grafo biclique, e os outros dois usando o funtor do Cabena. Aqui só é um resumo. Pode ir? Beleza. Agora eu vou falar dos grafos pós-quarentena, ou seja, os grafos gordinhos de cintura grande, que comeu um monte na quarentena, ficou sentado o dia todo, que são os grafos que têm cintura maior ou igual a 5, que é mais ou menos por aqui o que está acontecendo. Não sei por aí, mas imagino que todo mundo está na mesma. Então, esses grafos gordinhos, acontece o quê? São os grafos que não têm K3 e não têm C4. Quem é o KB deles? É fácil ver que o KB desses grafos gordinhos é simplesmente remover os vértices de grau 1 e levar ao quadrado. Então, basicamente, você pega um grafo gordinho, tira os vértices de grau 1, eleva ao quadrado e você vai ter o grafo biclique. Mais ainda, se você pega qualquer grafo que ele seja quadrado de um grafo gordinho desses, ele vai ser o grafo biclique de alguém. Por quê? Se ele... Me perdi. Se a pré-imagem tem o vértice grau 1, eu adiciono mais um vértice grau 1 a ele, que vai ser o que vai ser removido para elevar ao quadrado. Então, a classe de grafos de quadrado, de grafos de cintura maior ou igual que K, é exatamente a mesma classe de grafos biclique, de grafos de cintura maior ou igual que K. Para K maior ou igual que 5. É exatamente a mesma classe. Os quadrados dos gordinhos e os bicliques dos gordinhos. Isso é uma coisa muito boa. Por quê? Bom, aqui o funtor, né? Eu tenho o grafo G, tiro as folhas, elevo ao quadrado e obtenho o grafo biclique. A parte boa é que se eu tenho um grafo, que saber que se o grafo é quadrado, de um grafo de cintura maior ou igual que 6, é polinomial. Então, a gente tem que saber se um grafo biclique de um grafo de cintura maior ou igual que 6 é polinomial, porque a classe é exatamente a mesma. E tem um resultado aqui que eu também abro aqui a pergunta, se alguém sabe alguma coisa. A gente achou no arquivo um trabalho dos 2012 que está no arquivo que diz que decidir... Aqui o André está dizendo que é a tese de mestrado do Karine. Que decidir se um grafo é quadrado de um grafo de cintura maior ou igual que 5 é NP completo. Ele está no trabalho de uma tese do 2012, mas a gente não achou uma publicação. Se isso for verdade, então a gente tem o primeiro resultado de NP completude para classes de grafo biclique de cintura maior ou igual que 5, porque a classe é exatamente a mesma. Então, o que a gente está mostrando aqui que é a complexidade das classes
é igual. Aqui o resumo dos funtores, então, a gente tem o grafo, a gente tem o quadrado e o grafo clique, a gente tem remover as arestas e as folhas e elevar ao quadrado, a gente tem o grafo biclique, a gente tem o KBM e elevar ao quadrado, a gente tem o grafo simplificado, o grafolinha e elevar ao quadrado, e a gente viu que, dependendo da classe de grafos, alguma dessas ferramentas, algum desses amigos colaboram para ajudar a nossa pestinha, que lembrem que era um carinha bem difícil, mas com a ajuda dos amigos e dos conhecimentos dos amigos, a gente consegue chegar no grafo biclique, dependendo do caso, usando outro dos funtores. Aqui a André está me falando que todos servem para grafos sem triângulo. Todos os funtores funcionam. Eles precisam que seja sem triângulo. Todos precisam, por isso que todas essas classes, e todos os funtores funcionam para a classe em triângulo, mas dependendo a classe, vai funcionar um ou outro. Vamos lá. Então tá, beleza, mas tem alguma classe um pouco mais comportada, alguma classe que não precisa de ajuda de nenhum amigo e ela sozinha possa se virar? Por favor. A resposta é sim, a gente estudou a classe split, então eu só vou definir aqui porque é uma subclasse do split, eu vou comentar bem rapidamente, eu não sei como estou de tempo, mas acho que estou bem. Estou no final. Então, os grafos split, acho que todo mundo sabe o que é, mas eu tenho um completo e eu tenho um conjunto de satélites e eu vou definir como SDV o conjunto de vértices que são satélites de um vértice, do vértice do completo, né? Eu vou dizer que o grafo split é separável se para cada vértice V do completo existe outro vértice U do completo, tal que o conjunto de satélites é disjunto. O que eu estou querendo dizer com isso, para vocês não se complicarem com a definição? O que eu quero é que eu tenho um vértice do completo e eu olho todos os satélites dele. Ele vai estar incluído numa biclique. Eu quero que ela sozinha não seja uma biclique, que sempre ela possa ser estendida a uma aresta do completo. A definição é exatamente isso. É pedir que o vértice com os satélites forme uma biclique que sempre inclua pelo menos uma aresta do completo. É isso. Quero garantir isso, que sempre existe uma aresta que eu posso estender essa biclique. E temos essa outra propriedade que é o aninhado, que parece de ninho em espanhol. Sim, mas ninho em espanhol é criança, né? Então, é um aninhado que não é de criança, que significa o quê? Eu tenho que, para todo par de vértices do completo, o conjunto de satélites dele, se eles têm interseção, então um está contido no outro. Da onde que sai pedir isso? Essa é uma propriedade que a gente pediu assim, muito ad hoc. Fazendo a prova do nosso resultado, a gente precisou isso, e aí eu vou explicar um pouquinho por quê, porque é outro assunto que a gente está bem interessado em alguém que trabalha em ordens, que possa ajudar nisso, por quê? Quando eu vou falar um pouco aquilo, mas a gente vai construindo um grafo e a gente tem propriedades sobre interseção de satélites e a gente tem que construir um nosso grafo split candidato a ser grafo biclique. E tudo o que a gente sabe é se os conjuntos se intersectam ou não. E a gente achou que o problema é como que a gente tem uma espécie de ordem parcial. Só que a gente, para reconstruir esse conjunto de satélites, o fato deles se intersectar não é suficiente para a gente saber como construir esses conjuntos. Eu sei que é meio vago o que eu estou falando, mas essa é a ideia. Sem essa propriedade, a gente não sabia como reconstruir o conjunto de satélites. Se a gente adicionava o vértice, sim, se o vértice que tinha em comum, só para dar uma ideia, eu tenho esses dois conjuntos que intersectam. Esses dois conjuntos se intersectam. Eu não sei se a interseção entre eles, todos colocaram o mesmo vértice ou não. Isso faz uma diferença no futuro, digamos. O que vai acontecer depois. Então, a gente precisou colocar essa restrição para poder reconstruir o conjunto de satélites. Mas a gente viu que isso tem muito a ver com ordem. Então, a gente tem uma ordem parcial e a gente precisa de um conjunto que verifica essa ordem parcial com algumas restrições e isso vai dar no seu conjunto de satélites. E a gente tem alguma ideia de que resolver isso possa ser difícil e que a complexidade computacional de resolver esse problema de ordens seja a mesma complexidade computacional de decidir se um grafo é grafo biclique de split. Mas é só um palpite. Então, se tem alguém aí, alguém de ordens que queira
saber mais do assunto, fica aberto o problema, mas questão que é que a gente precisou dessa propriedade de aninhado para a gente poder reconstruir nosso conjunto de satélites. Então, para essa classe de grafos, split separável e aninhado, a gente tem uma boa notícia, que é reconhecer grafos de split separável e aninhados é polinomial. A gente tem o KB deles. Dado um grafo, a gente decide em tempo polinomial se ele é o grafo biclique dessa classe. E a gente não só decide se é ou não é, mas a gente dá quem é o grafo. A gente diz, se ele é grafo biclique de alguém dessa classe, a gente dá quem é a pré-imagem, né? A gente dá o grafo split com essas propriedades. Então, aqui, só para resumir, para terminar, há uma tabela, assim, pena que a Celina não está aí, que ela gosta de tabelas. A gente tem umas tabelas sobre o que a gente sabe do grafo biclique. Então, essas são as classes simples, que quase não precisa prova. Temos os grafos completos. A classe de grafo biclique é igual à classe linha. As árvores é só tirar as folhas e elevar ao quadrado. Os caminhos, só elevar ao quadrado. Os caterpillar, os ciclos, é só levar ao quadrado, tirando o K4 e o K1. Os grafos gordinhos, para K maior ou igual que 5, tira as folhas e eleva ao quadrado. E a complexidade é polinomial para K maior ou igual que 6, aberto para K igual a 5, a menos que esse resultado lá do arquivo esteja certo. E aqui tem as classes um pouco mais trabalhosas, que são as classes que a gente estudou. Como vocês podem ver, a complexidade da maioria está aberta. Então, temos os grafos, aqui eu me perco porque as siglas estão em inglês, grafo bipartido de intervalo, intervalo bigrafo, grafo bipartido de bi-intervalo. A classe de biclique de intervalo é o IIC, permutação ao quadrado, e ele K1 quadro free, com comparabilidade, a complexidade é aberta. O grafo bipartido de intervalo próprio é o grafolinha do simplificado ao quadrado. A classe é o grafolinha do PIB ao quadrado, complexidade aberta. Esse aqui, o PIB-ASG, é uma classe especial do simplificado, que não tem ciclos, que a gente viu em uma classe. O simplificado não tem ciclos, e aí a gente vê que é o polinomial, mas é uma classe pequena. Os grafos de intervalo Rayleigh, a gente viu que era o clique e o quadrado, perdão, o quadrado do clique, não, e ele... O que eu falei? Bom, o clique do quadrado, e a classe está dentro dos intervalo próprio, a complexidade está aberta. Bom, aí tem duas classes, BBH, GDD, e que eu não vou falar dela, ela está na minha tese de doutorado. Eu provo que a classe dela cai na classe CHBDI, que tem muita definição, não vou entrar nisso, mas a complexidade é tudo aberto. O NSC, o do split, a gente sabe reconhecer em forma polinomial, mas a gente não tem uma caracterização da classe. Os K3 free graphs é o KB ao quadrado, de novo a gente sabe que está na classe dos grafos quadrados, mas a complexidade a gente não sabe. Para bipartido, a gente sabe que I e C é comparabilidade de quadrado, mas o reconhecimento também é aberto. E a grande pergunta, a classe de grafos gerais, que a gente não sabe aonde vai parar, o KB de G, e a caracterização está aberta, quer dizer, a caracterização é aquela conjunto Robert Spencer, Krauss-Type que eu fiz, mas não dá nenhum algoritmo de reconhecimento. E, por último, então, eu prometi lá no resumo que eu ia falar nas intimidades dos vizinhos, mas aí eu fiquei um pouco com receio de falar muito sobre os vizinhos, então vou só dar uma pequena ideia de quem são os vizinhos no grafo biclique, o que eles andam fazendo, mas não vou me meter muito na vida íntima deles, como eu prometi para vocês, foi só uma isca para chamar curiosos. Mas, então, o que eu digo aos vizinhos? São os grafos de interseção que têm alguma similitude com o grafo de interseção das bicliques. Está errado, similitude?
Ah, aqui André me diz que similitude não é português, mas todo mundo entendeu, né? A Marisa entendeu, pelo menos. Como se diz similitude? Bom, enfim, é similar. Então, temos por um lado o grafo de interseção de estrelas maximais, que até o Vinícius trabalhou nisso, coisas que foram provadas sobre esses grafos, que está em NP, tem uma caracterização do tipo Krauss-Type e biconexo. Se vocês reparam, quando o grafo não tem C4, o grafo de interseção de estrelas é exatamente o grafo biclique, tem alguns dos resultados que eu falei, valem também para a interseção de estrelas, mas para os grafos gordinhos também, enfim, quando não tem C4. Mas o grafo pode ter C4, então as estrelas podem não ser bicliques, ou os bicliques podem não ser estrelas. Então, aí eles são os vizinhos, assim, que sabe aquele que fica olhando pela janela, copia algumas coisas, mas em outras faz sua vida. Então, algumas coisas têm, o ser biconexo tem algumas propriedades em comum, mas não todas, mas acho também que fica aberto o trabalho para ver se alguma das coisas que eu comentei aqui funciona para o caso das estrelas. Outro grafo que também eu comecei estudando um pouco na tese de doutorado, depois um aluno continuar alguma coisa, é o grafo de interseção de bicliques em aresta. O interessante dele é que se o grafo é bipartido, o grafo de interseção de biclique em aresta é grafo biclique, é grafo clíquico, perdão. Existe uma família Robert e Spencer. E num trabalho recente, também não publicado, do Leandro é meu aluno de doutorado, ele estudou o grafo biclique iterado, o grafo biclique em aresta iterado, e ele provou que para todo K existe um grafo que converge em K passos. E outras propriedades por aí sobre isso. Mas, basicamente, assim, tem outros, mas essas são algumas ideias dos vizinhos mais íntimos, mais perto do nosso grafo biclique. Também existe, assim, eu não falei no início, aliás, eu esqueci, que as bicliques eu apresentei como primo da clique, mas as bicliques nascem com muitas aplicações em genética, biologia, em redes, em muitas áreas, e tem muitos tipos de bicliques. Tem gente que estuda as bicliques que não induzidas, eu falei o tempo todo de bicliques induzidas. Tem muita gente, em muitas aplicações, aparecem as bicliques que não são induzidas, aparecem as bicliques balanceadas, que significa o mesmo tamanho nas duas partes, bicliques não maximais, enfim, bicliques direcionadas, tem um trabalho ali, o Wick Factor, não sei se alguém conhece, que trata de bicliques direcionadas, enfim, acho que eu vi aí um abstract também de Marisa Compisanha, não é? De bicliques direcionadas, eu vi que estava o abstract. Então, assim, existem outras várias variantes de bicliques e resultados similares. Então, com isso, assim, a minha ideia era mostrar para vocês que a biclique é um menino difícil de lidar, mas que dá muitas satisfações, como todo filho, né? Que é uma coisa difícil, mas aí quando você consegue ensinar alguma coisa para ele, você fica feliz. Então, é um menino difícil de lidar, mas ainda tem muita coisa para fazer e muitos problemas eu deixei ali aberto um pouco. O objetivo dessa palestra foi mostrar para vocês quais são as coisas que a gente ainda está com coisas abertas e uma coisa que a gente gostaria muito é que tem algum trabalho de grafo biclique onde não apareça nem meu nome, nem o nome do meu aluno, para eu poder citar e dizer, tipo, esse assunto é importante, olha, tem muita gente trabalhando e isso muita gente não me inclui, então, seria muito legal ter algum paper sem meu nome sobre grafo biclique. Aqui no final tem uma tabela de classe onde mostra um pouco as classes que a gente tem estudando o grafo biclique, e acho que eu já falei demais, né? Não sei quanto tempo eu estou falando. Essa é a última. Então, é isso, gente. Nossa, nem respirei. Normal. A gente está acostumado. Eu vou agradecer a Marina pelo... Você está acostumado a que as pessoas dando palestra não falem ou comigo? Você, em geral, fala bastante rápido. Você é muito empolgado. Vamos agradecer, então, a Marina pelo seminário.
Respira um pouco. Enquanto você respira, quem tiver pergunta, pode Fabrício, ou você está mandar. no microfone, mas você pode enviar alguma coisa no... A gente tinha falado que o André ia ficar olhando o chat para perguntas, mas ele não ficou olhando o chat, digo, se tinha perguntas no chat. E, Fabrício, você está sem microfone, mas escreve no chat alguma coisa que você quer. Eu acho que durante a apresentação, durante os comentários... O Jaime tem uma pergunta. Jaime. Posso falar agora? Pode. Bom, deixa eu começar parabenizando a Marina. Fiquei espantado com a quantidade de resultados, resultados novos, e até onde eu sei, esses resultados não são simples de obter, não. Parabéns a você e ao Leandro também, que tem trabalhado muito com você nesse tema, e tem outros alunos também que eu não conheço, mas eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, traçando um paralelo entre as cliques e bicliques. Bem, de um modo geral, biclique é uma coisa muito mais enrolada do que uma clique. Tá? Só para dar um pequeno exemplo, um grafo de intervalo, por exemplo, você reconhece ele não digo facilmente, mas em tempo linear. Tá? Um grafo biclique de intervalo, ou de um grafo bi-intervalo, né? Até onde eu sei, dá para reconhecer em tempo polinomial, através de um algoritmo muito complicado. A complexidade, eu não me lembro, mas é alguma coisa NA15, NA14, alguma coisa assim. Tá? Você está falando biclique de intervalo ou bipartido de intervalo? Bipartido de intervalo, desculpa. Que susto! Bipartido, eu estou fazendo, porque é o seguinte, clique está para biclique, está para o bipartido. Tá? Bom, então, o que eu queria falar é sobre o clique iterado. Tá? O grafo, digamos, para, de certa forma, colocar coisas interessantes sobre a nossa área em relação a isso. Nossa área de um modo geral, tá? Mas eu acho que dá para as pessoas entenderem, para todo mundo mais ou menos pensar que, de um ponto de vista intuitivo, clique é mais simples do que biclique. Bom, muito bem. Vamos agora passar para o clique iterado. Clique iterado. Clique iterado, você saber o comportamento, ou seja, pega um grafo clique, a Marina explicou, faz o clique do clique, o clique do clique, o clique do clique do clique, e assim por diante. Vai indo, tá? Até não poder mais, ou até acabar em algum ponto. Bom, saber se esse grafo converge, diverge, ou fica estacionário em algum ponto, alguma coisa assim, é um problema que se conjectura que seja indecidível. Pode ser que esteja errado, mas é uma conjectura, tá? É uma conjectura, inclusive o Pisanha, comigo e com o Hervé, nós tentamos trabalhar nisso, não deu nada, tá? Não deu nada. Mas é uma conjectura, tá? Por outro lado, o grafo biclique é muito mais enrolado do que o grafo clique. Mas vocês mostraram que biclique iterado é moleza. Tá? Então, isso é só para mostrar que, se você quiser aplicar, digamos, a intuição para tentar resolver alguns problemas da nossa área, pode ser que você não consiga nada. É altamente não intuitivo. É só para fazer esse comentário e dar os parabéns novamente para a Marina. Obrigada. Que, na verdade, assim, no caso do biclique iterado, é moleza, assim, foi bem difícil lidar com isso até que achamos o resultado, mas é aquilo, ele tão complicado, aquilo que eu digo, aparece uma aresta e complica tudo, que faz que o negócio explode, assim, o iterado, basicamente, quase todo mundo
diverge. Então, assim, ele é tão complicado que acaba sendo... Contagia espalhar. Peraí, eu não falei que foi moleza provar. Não, eu sei, O resultado é... Mas o que eu digo... É isso. Enquanto o outro resultado ninguém sabe. É tão complicado, tão misturado, que ele acaba fazendo que tudo diverge, né? De fato, esse é o resultado, meu resultado favorito, meu paper favorito de longe é aquele, do iterado, porque aquilo, né, que fica tudo fechadinho, lindo e super intuitivo, né? Deixa eu só falar uma coisa, tinha duas perguntas aqui que eu vi, alguém falou, Tanilson perguntou sobre o Open Network, porque eu vi que o Fabrício respondeu, mas falou que no caso bipartido a mesma coisa, não bipartido a mesma coisa, assim, ele perguntou por que tem o Open Network Heli para toda clique vir de uma biclick, né? Era esse o resultado. Não sei se o Tanilson está aí. Bom, a dúvida era essa? Sim, tinha entendido já. Sim, mas no não bipartido é a mesma coisa, basta não ter ser Open Network, porque basicamente, qual é a ideia de vizinhança dele? Uma clique é um conjunto de vértices que 2 a 2 tem vizinhança em comum. Uma clique no quadrado é um conjunto de vértices que 2 a 2 tem um vizinho em comum, no quadrado. Por que vizinhança aberta? Porque se eles... a interseção está... 1K3, pensa num K3. Uhum. Se eu olho a vizinhança fechada... Peraí, agora me perdi. Não, no K5. O C5. O C5 que não se toca sem ser a vizinhança aberta. Pensa no C5. Com a vizinhança aberta, eu não toco Aí eu preciso desenhar. Mas faz o desenho do C5, do C3 e do C5, aí você vai ver a diferença da vizinhança fechada e da vizinhança aberta. Mas basicamente isso, é um conjunto de vértices que 2 a 2 se toca, mas tem que se tocar no quadrado, tem um vizinho comum. E esse vizinho não pode ser o vértice, o centro. Eu preciso desenhar. Mas faz o desenho aí. Você vai ver, tinha o Everton, você perguntou uma coisa no chat, foi? Mas o do Herbio, eu acho que tem uma pergunta antes. Tá. Oi, Marina. Oi. Meus parabéns aí para você, para todos os autores. Excelente palestra. Obrigada. Eu fiquei com a dúvida, Marina. Você e o André falaram aí que tem uma tese de mestrado de 2012, que se o resultado tivesse correto, eu entendi que estaria aprovada o reconhecimento de grafo de clique, é isso mesmo? Ou eu entendi mal? Para grafos gordinhos, para grafos com cintura... Grafo biclique de grafos com cintura maior ou igual que 5. Grafo biclique de cintura maior ou igual... Grafo biclique de cintura maior ou igual que 6 é polinomial. Grafo biclique de cintura maior ou igual que 5 seria NP completo se aquele resultado estiver certo. Marina, talvez você possa colocar no slide 38. Então, o que a gente prova é que para grafos de cintura maior ou igual que 5, a classe de grafos quadrado coincide com a classe de grafos de biclique. Para grafo de cintura maior ou igual que 6, é polinomial. Então, para biclique é polinomial. Olha, essa linha. Grafo biclique da família de grafos de cintura maior ou igual que K é igual ao quadrado do grafo de cintura maior ou igual que K para K maior ou igual que 5. E aí, o que a gente sabe é que para K maior ou igual que 6 é polinomial. E para K igual a 5, a gente tem esse resultado de NP completo que não sabemos se está certo. Mas isso seria equivalente... Isso seria equivalente à prova de NP completude para o reconhecimento da classe de biclique? Não, porque saber se dá um gráfico... Qual seria a definição do problema de decisão que seria NP completa?
dado um grafo, decidir se ele é grafo biclique de um grafo de cintura maior ou igual que 5. Isso não implica. Isso não implica, ele poderia ser ser. grafo biclique de outro tipo de grafo, que não seja grafo de cintura maior ou igual que 5, e a gente não sabe nada sobre isso. Então, ter NP completude para isso não implica ter NP completude para saber se um grafo biclique de alguém, em geral. Ok. Se fosse para falar de intuição, né, fazendo exatamente o que o Jaime falou para não fazer e ter cuidado com as intuições, mas se tivesse essa NP completude, talvez seja mais fácil mostrar o reconhecimento da NP completo partindo desse problema do que de um outro relacionado, né? Mas não existe implicação direta. Né? Só para aproveitar que está fazendo esse comentário, eu não criaria esperança. Eu não sei se o resultado está correto, eu chutaria que sim, se fosse para chutar alguma coisa, mas eu não parei para ler esse resultado. Mas eu não criaria muita esperança dele ser publicado, porque o Karime mudou de área. Isso era do mestrado, ele foi fazer doutorado, acho que em pesquisa operacional. E o Farzad, infelizmente, faleceu também tem uns 2 anos. Então, eu acho que esse artigo não vai ter uma outra versão dele, a menos que o Karime resolva, sei lá, revisitar os resultados antigos dele. Mas, a princípio, eu não criaria muita expectativa com isso ser publicado no futuro. Talvez ele mandou, foi rejeitado e ficou por aí, né? Pode ser, pode ser. Ficar 8 anos no arquivo. Está 8 anos lá, mas é uma pena, porque assim, tem implicância no grafo biclique que a gente não tem resultado. Vamos ter que botar a mão. Entender. Obrigado, Marina. Acho que o Everton tem mais uma pergunta também, não é isso? O próximo? Isso. Marina, coloca, por favor, lá naquela parte do split, separável, alinhado, por favor. Sim. É porque me pareceu muito semelhante com o split threshold, né? É subclasse. O threshold é subclasse desse. A diferença seria essa parte do separável, é isso? Ele é separável, porque tem sempre um pedaço que não tem satélite. O threshold é a parte do aninhado, né? Isso. Então, assim, é como, essa classe aqui é como se fossem vários thresholds. Ah, entendi. É como se fossem várias bolinhas, dentro da clique, a gente tem várias bolinhas, onde cada uma é um threshold. E aí, quando vai para o threshold, estender o argumento já não é simples, né? Não, porque... O threshold está aqui, ó. O threshold está... Assim, vale para threshold. Aqui. Polinomial também. É polinomial. Ah, esse P aqui, tá. Esse threshold tem. Ah, tá. Aliás, essa classe tem mais um detalhe, que é que cada partição, a gente chama de partição justamente cada conjunto de vértices... Que tem o mesmo conjunto de satélites. Cada conjunto de vértices da clique, que são gêmeos, que tem o mesmo conjunto de satélites, cada particinha dessas precisa ter pelo menos 3 vértices. Entendi. A gente não cuidou do caso, assim, essa restrição aparece na prova, a gente não foi atrás de ver nos casinhos específicos onde a gente não tem essa propriedade. Então, na prova aparece que a gente precisa dos 3 vértices e a gente restringiu ali, mas a gente não... grau mínimo 3 para todo vértice da parte, para todo vértice da clique, mas a gente não foi ver os casinhos particulares onde o grau é menor. Eu acho que não deve ser difícil, mas a gente não cuidou, é só esse detalhe. Mas essa classe é exatamente isso, são como se fossem vários thresholds, onde a gente tem essa coisa aninhada em cada um. Entendi. A gente começou com o resultado para threshold, e aí depois a gente generalizou nessa classe que contém os threshold, mas contém mais outras coisas, né? Entendi. E aí eu tenho uma segunda pergunta, que é uma curiosidade. Vocês chegaram a analisar os cográficos? Não. Porque... Ainda não, está na lista. Pensei que, pensando num cográfico conexo, né, o fato de ter o join ali entre duas partes... Então, uma das coisas que está na lista de coisas para fazer, a gente não lidou ainda com nenhum operador. Nem join, nem soma, nem união, assim, nenhum operador. É uma coisa que eu estou ali já começando a pensar alguma coisa, mas a gente sabe que o cográfico está ali no caminho, porque que foi que vi há pouco tempo, lembra que eu te comentei?
a gente viu um trabalho, assim, com cografos, e foi aquilo, assim, a gente poderia pensar o que acontece com as bicicletas. Assim, o cografo é uma das classes que seria, assim, natural começar a pensar, mas não temos resultados sobre nenhum operador. Agora a gente sabe. Com triângulo, a gente só tatua o split. A escultura Com triângulo, que aqui a André está dizendo que com triângulo só a gente atacou o split, o resto todo apareceu sem triângulos, mas o topografo eu vi agora há pouco, não lembro o que foi, mas foi assim, tipo assim, e a gente pode fazer uma coisa assim, com os topógrafos que parece natural, mas como a gente falou e o Jaime comentou, assim, realmente quando eu estava indo, vai nesse exemplo das bicicletas, quando, em um join, por exemplo, você vai adicionar um monte de arestas aqui. Nossa, a quantidade de bicliques e bagunça que vai aparecer aí, você vai... Bicliques que não se tocam, vão passar a se tocar, que estavam longe. Você pensa um C6. Num C6, você adiciona uma aresta, assim, formando 2 C4, e bicliques que não se tocam, agora se tocam. Então, assim, o negócio bagunça muito. Tem algumas vezes que a gente consegue ter esse controle e outras não tanto. Então, os operadores... Eu comecei a pensar alguma coisa com isso, mas eu não lembro agora outro operador que... Eu não sei se foi... Que a gente começou a ver que tinha a ver com isso. Só que a gente via que aparecia muitas bicliques e o controle estava meio... Mas tá ali, tá como caminho a seguir. Então, esse exemplo aqui que eu coloquei, por exemplo, era esse? Que é esse aqui. Vocês têm essa... Imaginem que a gente coloca essa diagonal aqui. BD, aresta BD. A gente vai ter essa nova biclique, que é a CB... Que letra é essa ali embaixo? D? CBD, que vai tocar aquela que estava em frente, vai criar uma biclique nova para um lado, uma biclique nova que estende para outro. Aí vai ter essa aqui, que vai se estender agora para essas duas. E depois vai ser essa mesma, que vai se estender para a diagonal que acabei de colocar. Assim... Aparecem um monte de novas, interseções onde não tinha, quebra bicliques, junta, quebra, aparece novas, acontece de tudo, então. Mas a resposta é ecógrafos, a gente não olhou, mas está ali como uma opção de operador, justamente pelo jogo. E não só isso, assim, qualquer operador que vai... a gente não olhou nada sobre decomposição, né? Essas classes que têm decomposição. É uma da... Pensando que usar aqui ajudaria, né? Talvez fazer alguma coisa. Aquela árvore clique, por exemplo, que prova aquela classe, grafos clique, não sei quanto, a árvore clique foi, quando eu comecei a lidar com o Cordal, com o partido Cordal, a primeira coisa que foi tentar essa árvore clique, não funciona, ou pelo menos eu não consegui, mas esse negócio de composição está ali sempre como opção, mas dá um pouquinho de medo. Entendi. Acho que a Rosiane tem uma pergunta também. Sim, uma observação. Parabéns, Marina. Eu, curiosa, fui procurar sobre grafos biclique no Google. Encontrei um monte lá, Marina, mas tem o Edge Biclique Graph, que, enfim, já é uma citação para você. Mas eu vi que o Leandro é seu aluno, né? Sim, o Leandro... Mas enfim, já está citando os seus trabalhos. Mas esse que você achou, o Edge Biclique, era do Leandro, né? Esse trabalho que eu citei ali embaixo. Legal. Com madeira. Sim. Mas acho que ele também não está. Sim, está no archive. Está no archive. E tem uma decomposição em grafos bicliques, uma aplicação em redes, mas, enfim, eu acho que alguma coisa muito aplicado e tem que ver se tem relação. Eu acho que não tem. A outra questão, não vou deixar passar, né, pegando o tom da apresentação, é que biclique é uma menina. E ela, do jeito que você descreveu, tem a cara da Marina. Para não pegar para filhota, aí a Marininha. A não ser que você queira, né, já dizer que é a sua filha, viu? Biclique é menina. Menina sapeca. E você tipo a irmã, a mãe, enfim. Você diz que é minha cara porque é bagunceira, é isso? Sapeca, tudo que você falou ali, enfim, né? Mas você descreveu Marina e Biclique. Mas não bagunceira. Está dizendo que a Marina é complicada, né? Também. Depende do ponto de vista.
Tudo bem, então a próxima palestra eu não vou falar que é sapeca, que é complicado, eu vou falar que é festeira. Tá, no pacote completo. Bom, de fato, Parabéns. eu fiz uma palestra aqui no Petiscos da Ciência, que são umas palestras divertidas que a gente faz na UTE, e eu fiz uma sobre bicliques na UTFPR, e eu fiz uma sobre as bicliques, e uma biclique eu apresentava com uma aula de dança, onde se as adjacências eram, no caso bipartido, tinha de um lado quem ia dançar com o outro, aí uma aresta se aceitava dançar com o outro, e aí uma aula de dança era uma biclique, era um conjunto de pessoas que estavam dispostas a dançar um com os outros, aí era uma aula de dança. Isso, com certeza, tinha minha cara. De fato. Bom, eu acho que não tem mais ninguém para fazer pergunta. Eu queria tirar uma última dúvida. Você pode voltar no slide 30? Você menciona uma classe ICC comparabilidade. Você falou que ela não foi estudada, não é isso? Que, na verdade, a gente definiu. Tá. Ela é uma subclasse de comparabilidade. São os gráficos de comparabilidade e ordens que satisfazem uma certa propriedade, né? Isso. Tá. Você pode... Só para entender um pouquinho melhor o que é essa ordem, você tem uma família de conjuntos e aí 2 elementos são comparáveis se um é subconjunto do outro, e além disso você pede que essa família seja fechada para interseção, é isso? Isso. E a inversa também. A ordem tem que ser... Na verdade, essa ordem vem de uma... É uma ordem que vem de compressão de conjuntos e ela tem que ser fechada por interseção, só que tem que ser fechada também na inversa. Isso vem porque essa ordem aparece exatamente da... A interseção tem que ser o elemento da ordem, e a inversa é como se fosse a união, mas não necessariamente é a união. A união pode estar contida em outra. Não, mas na verdade é assim. Né? Tá. Se eu pego um grafo bipartido, então eu só preciso olhar para um dos lados do grafo, né? E 2 bicliques vão ter uma aresta se um dos conjuntos está contido no outro. Certo. Né? Então, isso me dá uma ordem. Uhum. Certo? Só que no gráfico bipartido, do outro lado, eu tenho a inversa dessa ordem nos conjuntos das bicliques do outro lado. Tá? E mais, essa ordem que está aqui em cima, se eu tenho 2 bicliques que têm interseção, isso a gente não mostrou no desenho, mas se eu tenho 2 bicliques que têm uma interseção, a interseção também gera uma biclique. Então, por isso que ela tem que ser fechada por interseção. Então a inversa tem que ser da mesma ordem. E a inversa da mesma ordem... Da mesma família. A inversa tem que ser da mesma coisa. Então, quando eu defino I e C, aqui, né, a ordem e a inversa tem que ser dada por contenção de conjuntos fechados por interseção. A gente chama de I e C porque é Interval Intersection Program. Interval, numa ordem, a gente fala que são os antecessores ou os sucessores, o conjunto de antecessores ou o conjunto de sucessores. Pensa, Vinícius, que... Então, os antecessores têm que estar fechados por interseção, ou seja, o conjunto de antecessores de 2 elementos, se eles têm interseção, essa interseção também é um intervalo da mesma ordem. Basicamente, isso aí é para a volta, né? Para pegar um grafo que está nessa rede de comparabilidade e tem essa ordem, a gente consegue ver que ele é o KB do bipartido, que porque como os conjuntos têm essa propriedade, e a gente tem, o que o André falou, que na interseção das partes, esse conjunto de interseção é uma parte de uma biclique, então a gente precisa que ele seja alguém da ordem, para poder dizer que ele é um KBM de alguém. E aí eu consigo reconstruir o KBM. Se eu tenho um grafo que é I e C comparabilidade, eu consigo dizer qual é o grafo do qual ele é o KBM. Usando os seus conjuntos. Se a gente não tivesse ele na ordem, a gente apareceria uma biclique que a gente não tem ele. Tá, uma outra curiosidade super rápida. Aqui tem essa igualdade de biclique de partido, é o quadrado dessa classe. Quadrado de comparabilidade já foi estudado, vocês sabem? Bom, quadrado de cocomparabilidade é cocomparabilidade. Mas quadrado de comparabilidade pode não ser. Tá. Então, né?
Assim, aqui o meu problema, aqui, o nosso problema aqui é que, além de eu não saber voltar pelo quadrado aqui, né, eu ainda não sei reconhecer essa classe I e C comparabilidade. Entendi. Porque eu ainda não, assim, um grafo eu reconheço que ele é de comparabilidade, mas ele pode ter mais de uma ordem associada. Sim. Aliás, pode ter um monte. E não sabe se tem alguma com essa propriedade. Eu ainda não sei se uma delas tem essa propriedade, o que acontece com as outras, se as outras também têm que ter, eu não sei nada sobre isso. E isso que ele falou de cocomparabilidade, quadrado é cocomparabilidade, olha nessa slide aqui, a gente tem que o KBM é cocomparabilidade. Então, KBM ao quadrado também é cocomparabilidade, e daí a gente tem que o KB é IC permutação, porque a gente tem, por um lado, que é comparabilidade, e por ser quadrado de cocomparabilidade, é cocomparabilidade, então é permutação. Não. Falei errado? Falou. O KBM é cocomparabilidade. Sim. E ele é permutação. E aí eu... Quadrado. Tá, mas o quadrado é ele já era... Tá, não importa. Bom, eu acho que a gente pode encerrar e aí a gente fica por aqui para quem puder bater papo. Deixa eu só falar duas coisinhas. Uma é que a maioria desses resultados não estão publicados ainda. Estão em algum congresso ou enviados, mas a maioria ainda a gente não conseguiu publicar. Todos que envolvem o KBM está no arquivo. Ou está no arquivo, ou foi apresentado em algum congresso, mas nenhum deles está publicado na revista. Algum deles não está nem enviado ainda. E a outra coisa é agradecer agora o André, que eu estou aqui a cara da palestra, mas 90% dos trabalhos que inclui classe de KBM, acho que todas, né? Todos os resultados mais novos que inclui KBM, está como coautor o André, inclusive nessa preparação da apresentação, a gente fez junto. Então, agradecer publicamente, eu estou dando a cara aqui, mas ele fez junto todo o trabalho. E agradecer o convite também. E aqui o André está falando assim, a gente fez a propaganda do LOSG, que o Vinícius me apresentou como primeira dama, o LOSG do 2022. A princípio vai ser aqui em Curitiba, e o André vai ser o chair. Então, só para deixar isso já convidado todo mundo. Preparem o casaco aí. Mesmo que seja em novembro. Preparem casaco e preparem passaporte, que vão vir para outro país, que é aqui em Curitiba. Ao diamante cara, faz frio, o pessoal dirige direito. Fora do Brasil. Então, vamos agradecer tanto a Marina quanto ao André, e depois tem uma olhadinha no chat aí, que a Rosiane mandou um aviso aí. Então, obrigado, André e Marina.